Olá pessoal, Marcelo Kim, Quality Nutrition. Hoje recebendo uma pessoa aqui que eu achei que não viria. Inclusive daqui a horas, Mr. Olympia, poucas horas. Um cara super ocupado, businessman, até o último fio de cabelo. E a gente teve a honra de receber o Sr. Tamer Elguinch. Muito obrigado por ter vindo, Tamer, muito obrigado mesmo por você dispor o seu tempo. Não, Kim, eu estou extremamente feliz de estar aqui hoje com você na Quality Nutrition. Tudo que eu ouvi de falar de você e da loja são coisas incríveis, então quando falaram para mim de eu vir aqui conversar com você, apesar de eu estar super ocupado hoje, que o Olympia, eu acabei de sair da produção, eu estava no meio de um encontro, eu saí correndo aqui, mas até a minha parceira, Ana Paula, ela falou, não, você tem que encontrar com o Kim, melhor uma pessoa. Chegou na hora, hein? Na hora, cheguei na hora certa, mas deu tudo certo, estou muito feliz de estar aqui, a gente vai conversar sobre tudo. Muito obrigado. Eu gostaria de começar abrindo o entendimento, eu acho que é de muitos, mas não de todos. Eu sei que você é um grande empresário, você foi diretor do UFC, você trabalhou num lugar que eu sou louco para saber, que é Gold's Gym, né? Sim. Gostaria muito de saber como funciona trabalha e promove o maior evento do planeta em vários pontos do planeta, inclusive. Eu gostaria de abrir te perguntando para você clarear um pouco para a galera dúvidas. Mr. Olympia, NPC, como é que funciona essas três empresas, né? Que é o Mr. Olympia, o NPC e Muscle Contest. Como que é a ordem disso, né? Então, a NPC é a maior organização de fisiculturismo do mundo, né, Kim? A gente está praticamente em todos os países, é conectada com a FBB Pro League, todos os profissionais, as celebridades do mundo estão na FBB Pro League com a NPC. Okay. Aí você tem a outra instituição, que é o Mr. Olympia, que é o maior show do mundo, né? Não tenho dúvida. Com toda a história que você sabe. Sim, claro. O Arnold começou lá, Lee Haney, todo mundo. E aí tem uma terceira instituição, que é a Muscle Contest, que é a maior produtora de eventos de fisiculturismo do mundo. Para você ter uma ideia, a gente tem 136 eventos em mais de 12 países. O segundo maior produtor do mundo, Steve Weinberger, Nova York, ele tem acho que 17 eventos. Então, a Muscle Contest realmente é um monstro, né? Não só aqui no Brasil, mas em outros lugares do mundo, né? Só que essas instituições, logicamente, trabalham em harmonia. Na verdade, o dono da NPC é o Jim Manning, o dono do Olympia é o Jake Wood, eu sou o dono do Olympia, mas a gente é sócio. Isso é importante saber, elas trabalham em harmonia, sim, né? Tá, existe ok. Uma instituição é dependente da outra, né? Pro fluxo. É sistêmico. É sistêmico, exatamente. Ok. Então, mas é mais ou menos assim que funciona. E, bom, muito bem, isso, Brasil, que você pegou o volante, novamente, não sei se é assim que eu poderia dizer, desde quando que a gente imagina? Então, 2018. E por que 2018? Essa nova gestão, diria assim. Sim, mas 18 é a data? 18, tá. Mas por que isso aconteceu? Eu como brasileiro, eu já como maior promotor do mundo, anteriormente eu gostaria de ter vindo para o Brasil. Só que existia a FBB e a NPC, e eram uma organização só, né? Então o acordo que existia era que a NPC era responsável pela parte amadora dos Estados Unidos, a FBB era responsável pela parte amadora do mundo e a FBB Pro League era conectada com a NPC. E aí, infelizmente, aconteceu essa briga, eu falo, entre essas duas instituições, elas se separaram. Nesse momento, ocorreu uma oportunidade para mim, que estava conectada com a NPC, de expandir para outros países do mundo. O que anteriormente eu não tinha essa oportunidade, porque quem estava controlando isso era a FBB, eles já tinham organizações nesses lugares. Na linha do tempo, para a galera entender, nesse momento você estava o quê? Arbitrando? Você já estava no negócio puramente full? Não, eu já estava promovendo. Já estava promovendo? Não, eu já estava promovendo eventos por bastante tempo, né? Eu comecei a promover eventos, deixa eu ver, faz 20 anos que eu promovo eventos, né? Então eu praticamente minha carreira... É bastante tempo. Praticamente minha carreira como fisiculturista tem um paralelo
com a minha carreira como promotor. Pô, eu andei olhando a tua ficha corrida aí, competiu 40 vezes, o cara não é tão velho. Sim. Pô, fez coisa beça, né? 40 vezes. E aí, eu podia ter competido muito mais, mas o que aconteceu foi que quando eu ganhei meu cartão profissional no Mr. USA, o Jim Mannion, que era o presidente da NPC, falou: Tamer, parabéns, esse é o seu último evento. E eu falei, mas como, né? Aí ele falou: não, a gente conversa sobre isso depois. Porque, lógico, era um conflito de interesse eu ser um atleta e promover eventos. E naquela época eu só tinha 5, 6 eventos. Eu era um promotor pequeno de eventos, né? Mas ele falou: olha, Tamer, você pode ir na carreira como um profissional e você talvez pode ser um Mr. Olympia, correr, mas eu acho que você já tem um MBA, eu tinha um Master em Finanças, por que você não vai nessa outra direção? E aí foi uma das decisões mais difíceis da minha vida, porque imagina... As imagens dele vão já passar para vocês verem, né? Acho que a maioria já conhece. Esse cara era harmônico, rasgado, pronto, muito bacana isso, né? Assim... Essa dor que você está falando? Sim, naquele momento? Foi muito difícil aquilo, porque naquela época eu era o fisiculturista número 1 dos Estados Unidos e o Flex, que era o 212, né, o campeão da 212, era o melhor da Europa. A gente sempre sonhou em competir junto no Mr. Olympia 212, ele acabou ganhando 7 títulos. Fazia parte do seu projeto, né, de vida, né, a continuidade disso, né? E aí eu tive que tomar uma decisão, ou eu continuava como atleta, ou eu continuava como promotor. E eu decidi naquela época, eu falei: olha, eu investi junto minha carreira, estudei academicamente, então eu me aposentei assim que eu me tornei profissional, por causa disso. Aposentou quando se tornou profissional. Tá, que loucura, né, essa história. Como você tem um currículo tão gordo, eu quero pular para outros assuntos, mas eu queria saber essa sua experiência na Golds, no UFC e agora fazendo o que você faz, que é maior ainda. Existe alguma equivalência à contribuição dessas empresas para a formação do teu entendimento de homem de negócios? Eu quero dizer o seguinte, por exemplo, o UFC, não imagino ali o que você aprendeu e se doou e voltou para você. Existe um paralelo entre essas empresas de contribuição? Você fala: não, Kim, eu tinha uma outra idade, cada empresa ali contribuiu no meu momento, ou existe uma coisa igual? Você pode falar: olha, o UFC bacana ou a Golds? Existe algum paralelo para o que você faz agora? Alguma contribuição? Que inquestionavelmente, eu acho que eu cheguei onde eu cheguei hoje como o maior promotor do mundo por causa da Gold's Gym, por causa da minha experiência no UFC. Eu praticamente apliquei todo o meu conhecimento da Gold's Gym e todo o meu conhecimento do UFC dentro do fisiculturismo. Quando eu comecei no fisiculturismo, existia só um foco, o foco da competição. E eu falo isso pelo mundo inteiro. Eu não vejo o fisiculturismo como uma competição. A competição é uma coluna do que eu faço. A outra coluna fundamental é o entertainment. Sem o entertainment não existe. E aí tem a terceira coluna, que é a coluna do business, do negócio. Só os três juntos, funcionando os três juntos. Faz todo sentido. Quando eu entrei, o pessoal tratava o competidor, o atleta, como um competidor. Era só o foco fechado numa competição. Eu não vejo, eu vejo o foco como entertainment, business e competição. Você juntou 3 empresários especialistas nas suas áreas e só que é você. Porque você tinha experiência. Sim, com certeza foi isso, né? Isso me ajudou. Então eu mudei dramaticamente o jeito que as competições são feitas. Você vê a produção do Olímpia hoje, do Mr. do Olímpia, eu vejo como um show de rock and roll. Como eu entro no show de... O Guns N' Roses está tocando aqui, eu quero entrar no Mr. Olímpia, eu quero que o coração das pessoas estejam pulando. Os promotores antes não pensavam dessa maneira, né? E eu aprendi isso no UFC. Você sabe que a família Gracie... sim, é verdade. A família Gracie era dona do UFC. Sim, claro, acompanhei. E eles venderam por 2 milhões. E depois o da Fertitta Brothers vendeu por... Os irmãos, né? 5 bilhões. Foi a maior valuação na história do esporte. Que lindo. Então, e aconteceu por causa disso, desse pensamento de transformar uma competição numa forma de business e no entertainment. Nossa, muito legal.
passando dessa, só para explicar para a galera o lado profissional, né, do Tâmara, onde veio parar, talvez eu misture aqui a ordem, mas acho que é legal a galera entender. Me diga uma coisa, esse número de eventos no Brasil ficou no calendário anual, quando a gente olha o seu trabalho, da sua empresa, são quantos eventos? Porque eu sei que vocês vêm de maneira escalando. Eu estou tentando entender, inclusive aqui para mim hoje é um dia excelente para entender mesmo, porque na hora que a gente fotografa a tua empresa, eu de fora, já entendi. Aí eu olho semana que vem já mudou tudo. Sim. Então assim, qual o número de eventos que você está acordado pro calendário do ano, né? Olha, que nosso crescimento foi astronômico. Você pensa, a gente começou em 2018, começamos com 2 eventos no Brasil, aí depois teve 2 eventos? 2 eventos. Aí teve a pandemia, né? Então você vê que não dá. Puxada de tapete, todo mundo. Sim, mesmo assim, a gente cresceu durante a pandemia, fazendo 10 eventos, depois 20 eventos. Aí depois a pandemia foi embora, eu falei, acabou 51 eventos. Então hoje a gente tem aqui hoje no Brasil 51 eventos que a gente está fazendo. E a gente está pensando em crescer ainda mais, né? Muita gente me chamou, de louco, por que você está fazendo tantos eventos? Mas que era mais fácil para mim fazer 15 eventos perfeitos, sem erro nenhum. Só que minha estratégia é muito maior do que essa. Minha estratégia... Você quer o mercado, você quer crescer o mercado, quer capilarizar. Exatamente. Pronto. E eu falei com o pessoal da New Milan, com o pessoal da Max, com o pessoal, e eles falaram, Tamer, mas nós tem eventos em Cuiabá, em eventos no Piauí, eventos em Sergipe. Você fez todo mundo se... Sim. E eles falaram, mas porque eu, sinceramente, eu tô perdendo dinheiro em algum desses eventos. Imagino. Mas eu não sou bobo, eu não tô perdendo, eu sei que hoje eu tô perdendo. Não, sim, na média, eu entendi, é inteligente, é muito cerebral. Mas no futuro, claro. eu tô querendo crescer o número de pessoas que usam suplementos. Você tá semeando essa terra. Crescer o número de pessoas que estão competindo, crescer o número de pessoas que estão envolvidas no nosso mercado. Também é uma situação, se eu entendi bem, é um ecossistema que se constrói. E pegando um gancho, eu queria te perguntar o seguinte, eu acho que tem tudo a ver. Eu te pergunto, você que conhece mundo, né? Deve ser para despressurizar os eventos que você faz no mundo, enfim, mas eu vou tentar entender. O Brasil, as empresas, vêm a contento com essa sua pegada? Quem que eu quero dizer? Eu queria dizer as empresas, evidente que de suplementos, vitaminas, minerais e afins. Eu queria dizer a maturidade do atleta, tanto do profissional quanto do amador. E para te complicar a vida, como é que você se adaptou tão rápido no custo Brasil? Então, eu queria se isso tudo está contento com a sua pegada, assim. Olha, Kim, com toda honestidade, eu vim para o Brasil pela minha paixão ao fisiculturismo e minha paixão ao Brasil. Eu saí do Brasil quando eu tinha 16 anos. 16 anos. E os meus melhores amigos do mundo estão no Brasil. A gente sabe, muita gente quer sair do Brasil, mas aí depois você sai do Brasil... Você já foi lá, já viu, já tem a resposta, né? O Brasil, sabe, tem alguma coisa... Talvez economicamente a gente não é o melhor país do mundo, a gente tem muitos problemas sociais, mas olha, o espírito do brasileiro, o amor, é uma coisa que você não encontra em muitos lugares do mundo, é uma coisa fantástica. Então eu sempre quis voltar para o Brasil. Era muito mais... Hoje, financeiramente, para você ter uma ideia, com 51 eventos que eu faço aqui, 2 eventos, não 2, 3 eventos que eu faço nos Estados Unidos, eu faço o mesmo dinheiro que eu faço com todos os eventos aqui. Então, e o esforço, você está falando de maturidade, meu Deus, Kim, é difícil de vez em quando, porque o esforço psicológico que um empresário brasileiro tem, eu admiro muitos empresários brasileiros, ainda mais do nosso setor, do setor de fitness, dos suplementos. E a gente ainda está precisando muito mais maturamento no mercado. Eu me desgasto muito. O nível de desgaste psicológico aqui é incomparável ao desgaste que eu tenho no Japão, ou na Irlanda, ou na Áustria. Entendeu? Para se fazer convencer, para mostrar o teu projeto. É que você também já é um cara bem atemporal, né? Aí você tem esse degrau, né? Mas eu imagino, eu estou entendendo o que você está falando enquanto empresário, o quanto você se consome
para poder, não é nem convencer, né? É colocar o projeto e que todos possam vir juntos. Olha, eu falo para você, isso é em todos os níveis possíveis e imagináveis. Nos níveis dos suplementos, das companhias de suplemento, dos nossos patrocinadores, do nível dos atletas, né? O atleta brasileiro, por exemplo, ele pede muito mais do que o atleta em qualquer lugar do mundo. E ele Eu não entendi, pede muito mais? Por exemplo, vamos supor, comida. A gente tava falando, a gente até brinca. Vocês vão agora no backstage do Olímpia, vocês não vão acreditar. Eu não vou nem na área VIP, eu vou ficar lá no backstage. Por quê? 50 toalhas brancas? Tem tudo lá, tem comida, tem massagista, tem... Você vai lá, nos Estados Unidos não tem nada disso. Você vai no Japão, não tem nada disso. Né? E eu promovo eventos em todo lugar. E o pessoal ainda reclama. O pessoal ainda vai reclamar. Você tem tudo aqui, o pessoal reclama. As companhias de suplemento, por exemplo, você coloca um risco aqui de um lado, os caras ele está mais à direita. Ele está mais à esquerda. Esse tipo de coisa não existe em outros lugares do mundo. Então, o que a gente está falando, o nível de desgaste psicológico que você tem aqui é tremendo. Uma coisa que eu aprendi no Brasil, que admiração por caras como você, como Ana Paula Leal, porque realmente é mais duro você fazer o negócio. É um sacerdócio, é uma doação em nível bastante alto. Sim. Eu queria te perguntar também, que vem nessa carreira, você é especialista, né? Uma das suas especialidades, não sei se eu te coloco em saia justa, mas vamos lá. Como é que está o nosso nível de arbitragem no Brasil, com esses 26 estados, essa federação tão grande, com realidades, são países, né, dentro de um só? Você que tem esse olhar tão fino, né? É mais uma coisa que você tem que adaptar, né? O entendimento para que tudo possa fluir bem dentro do seu guide, dentro das suas normas. Como que a gente está de arbitragem? Assim, no mundo, comparado, lógico. A gente está num nível muito, muito alto. A gente tem árbitros excelentes, que nem a Bruna Miyagi, que era uma FBB Pro, o Celso. A gente tem um nível, mas a gente está há 4 anos no mercado. Então, o meu trabalho é ser um mentor para esses outros árbitros. Eu que sou árbitro do Olímpia, o Tarek, que é um árbitro do Olímpia, que está aqui. A gente já teve a Sandy, já teve outros árbitros aqui, mas para eu falar que a arbitragem, não no Brasil, mas no mundo inteiro, é perfeito, isso não existe. A arbitragem é um contínuo aprendizado. E os árbitros nunca, nem os árbitros do Olímpia, que são os árbitros mais experientes do mundo, eles não concordam 100%. Então, o que existe na arbitragem? Existe um padrão lógico, né? Eu e você podemos ser árbitros, a gente pode discordar, mas tem que ter uma lógica no que a gente está discordando. E eu acho assim, hoje a minha avaliação como diretor executivo do Brasil que a arbitragem está num nível extremamente alto, mas precisa continuar melhorando, como a arbitragem dos Estados Unidos também, como a arbitragem de outros países, né? Sabe o que eu acho bacana no Tamer? Toda vez que eu vejo alguma entrevista dele, e tô sentindo isso aqui agora nesse momento, você nunca em nenhum momento diz que estamos prontos. Não, nós estamos organicamente evoluindo. Né? Sim. Em caso dos campeonatos, de toda a situação, a arbitragem, ok, é fluido, né? Um organismo vivo que vai se performando, né? Kim, eu já produzi mais de 1000 eventos na minha vida. O dia que eu acordar e eu ver um evento perfeito, em termos de arbitragem, de produção, de tudo, eu vou começar a rezar e falar, Deus, graças a Deus eu tô no céu. Porque isso aí não existe. Não existe. Esse ideal de... A gente está constantemente tentando aprender. Enquanto pessoa, enquanto empresário, enquanto marido, enquanto filho. Tudo. Então, a gente está tentando sempre fazer o melhor. A gente está sempre tentando evoluir. Na arbitragem, na produção. E lógico, você está... por mais que eu tenha experiência, imagina, eu coloco um evento num local. E assim, eu aprendo esse local, aí depois está num outro local, as coisas mudam, a gente tem que aprender rápido, tem que evoluir, tem que adaptar. Um evento não é igual ao outro, mesmo sendo feito no mesmo local, com as mesmas pessoas. Não é. Porque é outro momento. E a gente muda, exatamente. Você não é mais o mesmo do ano passado. Entendeu? Os atletas são diferentes, existem problemas diferentes que ocorrem, entendeu? Então, é um animal que está se mexendo constantemente. É um organismo vivo. Na cascata de estudo, eu ia te perguntar, acho que é a curiosidade de todos, acho que a minha principal, inclusive, essa história
do futuro, acho que é presente também, mas eu tenho essa angústia. O que vai ser a tendência, o que é futuro, né? É a muscularidade que vai ficar ou é a estética? É difícil, né? Assim, eu tenho um entendimento, você tem outro, o colega tem outro, o Tércio tem outro, né? Sim. Não sei. Mas assim, se eu pudesse explicar para uma audiência maior, ou não tem essa explicação? Eu estou querendo uma coisa que não dá para falar. O que você está relativo, né? O que você está perguntando é a briga filosófica mais forte que existe. É a chave do dentro nosso castelo, esporte. né? Entendeu? É a coisa mais... Existem 3 coisas fundamentais no nosso esporte. O nível de muscularidade, Ok. né, é uma, o nível de condicionamento e o nível estético. Supostamente, condicionamento, esqueci. supostamente esses 3, quando você está julgando, você tem que julgar eles em igualdade. Esse é meu tripé, eu estou aqui julgando o meu entendimento Tá. Supostamente é o jeito que teria que ser. Certo. Só que eu não posso ser falso na frente da audiência de você e falar que isso tem sido feito nos anos 80, 90, não tem. Por que não tem? Porque está existindo, inclusive em todos os, a gente está dando um pouco mais de preferência para a muscularidade. E na minha interpretação do nosso esporte, eles têm que ser vistos exatamente iguais. Por exemplo, nunca... Ser visto, desculpa, exatamente iguais, Talvez é o peso... O peso deles tem que ser visto com a mesma força. Tá claro. Então, por exemplo, o Frank Zane bateu o Arnold numa competição, no qual ele estava pesando 30 quilos menos. Imagino. Hoje em dia eu vejo, seria isso possível no fisiculturismo? E minha resposta é provavelmente não. Mas por quê? Porque hoje a gente está dando uma ênfase um pouco maior à muscularidade. E eu acho que isso... Agora, a gente criou o Classic Physique para exatamente batalhar isso. Ei, Até que ele também seja provocado e dar uma mudada também. Sim. Mas então a maior dificuldade que a gente tem, eu sempre falo isso, que quem está julgando os competidores não são computadores, são pessoas, né? Então, por exemplo, eu era um fisiculturista que amava o condicionamento. Então, mesmo eu querendo ser equilibrado, subconscientemente, eu vejo um cara super definido, isso daí me puxa um pouco mais. Aí chega um outro fisiculturista que ele era maior e agora ele é juiz, ele subconscientemente ele puxa um pouco mais para o tamanho. Lá nos Estados Unidos, que existe, lógico, um rumor, eu não acho que isso é verdade, mas existe, que na costa leste dos Estados Unidos os juízes julgam mais pelo tamanho. Puta, e na tem costa esse regionalismo oeste também eles lá? jogam mais pelo condicionamento. Existe esse rumor, entendeu? Nossa, então, eu não sabia dessa. Agora, me fala uma coisa, na minha época eu gostava muito do Gary Stridle, né, etc e tal. Eu lembro que ele era excelente de frente, mas incrível. enfim, não tinha costas, vai. Eu queria te perguntar uma curiosidade, você é o cara mais certo para perguntar isso. Vamos lá, o brasileiro fez dorsais? Está fazendo? É engraçado isso. Quando a gente veio aqui, quando a gente começou a vir aqui em 2018, a gente trouxe, eu e o Tarek éramos juízes do Olímpia, a gente trouxe outros juízes do Olímpia, e o pessoal perguntava para nós, falando, mas tem máquina de costas aqui? Porque o pessoal tinha a frente incrível, mas assim, alucinante, eles viravam de costa, mas como que o cara ficou profissional? Honestamente, desde que a gente começou essas críticas em 2018, as coisas mudaram radicalmente. Eu acho que é recente, 18 para... Os competidores escutaram isso e eles perceberam. E perceberam por quê? Porque o nosso julgamento começou a ser agressivo. O cara tinha uma frente boa e não tinha umas costas, ele era punido radicalmente. Então, o brasileiro percebeu isso. E lá nos Estados Unidos, você que é das antigas, você é das antigas, então você sabe, shows são ganhos pelas costas, não pela frente. Aí o brasileiro percebeu isso, agora estão evoluindo muito. Eu lembro, Tamer, que eu levei o Lee Haney para treinar, ele chegou aqui, eu dava aula aqui perto na Training Club, e ele queria Olympic Bar, a gente não tinha bar. Levamos ele para o Clube Pinheiros, que lá tinha. E fomos pro vestiário, eu e um amigo, ele tirando lá, de repente eu vi uma viga de 15 no lombar dele, que cabia uma abóbora. Eu falei, não tinha visto ninguém assim.
E eu lembro que ele foi dar uma entrevista na Rede Bandeirantes, eu estava no balcão aqui atrás, ele apoiou aqui a mão. Pô, eu sempre estudei, né, bastante. Eu vi músculos ali que eu não tinha nem percebido em livro, né? Sim. Então, aquela época, né? Sim, lógico, você vive no meio e tal. Estou te falando a minha cabeça na época, né? Enfim. Eu queria te perguntar essa história do uso de substâncias, né? Dos ergogênicos. Me diga uma coisa, esse olhar para o mundo, porque você tem um mapa metabólico do mundo, né? Isso que é legal. Como é que está o Brasil no entendimento desses produtos para performance e tal, em relação ao mundo? Ele também está naquele passo de aprendizado ou o Brasil já está mais à frente no entendimento disso? Ou você acha que tem um degrau ainda muito grande no entendimento, muita educação? Porque eu percebo que a tua empresa, além de querer capilarizar, é informação, né? Você sempre traz informação, eu sempre vejo esse esclarecimento. E nesse aspecto, como é que a gente está Então, Kim, uma das coisas que vai ser talvez não tão popular com os fãs nossos, mas que a verdade é que a gente olha as fotos do Arnold Schwarzenegger, do Lee Haney, e a gente fala, como que eu posso ser como Lee? Como que eu posso ser como Arnold? E a resposta mais fácil para qualquer pessoa que está começando no nosso esporte, no fisiculturismo, é lógico, o entendimento dos ergogênicos. Como você estava falando para mim, se eu acho se existe uma diferença entre o Brasil. Mas a verdade, a diferença significante não está no entendimento dos ergogênicos, mas no entendimento da nutrição, no entendimento do treinamento, na consistência do atleta, né? Isso realmente... Frequência, sequência. Tá, faz sentido. Eu acho que, e o que é comum, a gente tem a tendência natural de achar que todos esses atletas estão ganhando todos esses ganhos por causa dos ergogênicos. É uma parte, eu acho que é uma parte indiscutível, que a gente não pode negar. Claro. Mas a parte da nutrição, a parte da suplementação, do treino... A lição de casa. Isso é 10 mil vezes mais importante. O ergogênico não está falando para você levantar de manhã e fazer cardio. Ele não está falando para você... O ergogênico consegue falar para você comer direito. Ele não está... O que separa o atleta é a genética e a consistência e determinação dele. Legal falar com quem entende, né? Também nessa esteira... ficou muito bem clara essa situação, é bem verdade. Eu te pergunto, nas instalações que vocês locam aqui no Brasil, como é que o Brasil está? Nós temos boas instalações para você montar o espetáculo que vocês montam? Nós temos essas locações? Ou nós vamos ter que montar um sambódromo do bodybuilder aqui? Um local onde teria feiras, a feira que eu digo, espaço para o varejo, para a indústria, para cursos. Você consegue achar um lugar que contempla tudo isso geograficamente nas suas cidades razoável e com custo, ou é ilusão isso que eu tô... Olha, a gente tem quatro formas do nosso negócio, né? São os eventos regionais pequenos que a gente tem, aí tem os eventos regionais que tem um evento profissional, que é o evento médio, aí tem os Pro Qualifiers, que qualifica para o seu profissional, e tem as Expos. Então, se você fala hoje Expos em São Paulo, no Rio, no Sul, a gente está muito bem servido no Brasil. É isso que eu ia te perguntar para aproveitar. Se eu te perguntasse, como que a gente consegue escalar isso? Como que a gente consegue ampliar isso? Os próximos anos, assim, o que está no seu mapa? O que a sua lanterna enxerga ali para 2, 3 anos? Mais shows. Mais shows regionais, mais expos, nas quais o patrocinador está gastando muito menos na construção, porque hoje em dia o gasto é exorbitante na construção. Se você quer fazer uma exposição lá, você está gastando muito para construir. Então é melhor a gente ter mais expos, mas com gastos menores. Eu vejo essa tendência natural do mercado internacional. E o problema que a gente tem no Brasil realmente é para os shows pequenos, né? Por exemplo, quando eu vou fazer um show em Curitiba, eu vou fazer um show em Sergipe, João Pessoa, Piauí, não tem tantos lugares para fazer eventos que comportem, 1.000 pessoas.
Isso daí aos eventos regionais é importante. Então, essa é a maior dificuldade que a gente está tendo no Brasil hoje, né? Lá, por exemplo, nos Estados Unidos, eu posso ir para qualquer estado, eu acho 30, 40 lugares para fazer um show de 1.000 pessoas. Bem aqui, adequado, você pode escolher, inclusive. Aqui eu acho 2, 3, entendeu? E no máximo, fora de São Paulo, do Rio e do Sul. Ô Tamer, a tua empresa hoje aqui no Brasil emprega direto e indiretamente, como é que você está? É um time monstro? Como é que tá isso? Porque isso é uma outra coisa, né? A gente está movendo a economia, o que chama economia fitness do Brasil. Todo o evento que a gente tem mobiliza no mínimo 300 funcionários. Nossa. 300 funcionários vindo da parte da produção do evento, claro. Pessoal de produção de som. Essa é a infantaria, a linha de frente. Aí depois o hotel, a gente praticamente qualquer show que a gente faz, a gente aluga todos os quartos do hotel. Imagina. E lógico, o pessoal que está servindo comida para todas essas pessoas. Então é realmente um movimento econômico muito grande, muito positivo para o Brasil, para a sociedade. E assim que, da mesma maneira, o UFC cresceu dessa maneira, criando um movimento econômico, né, que deixou a possibilidade de a gente pagar mais para os lutadores, e a gente vai fazer a mesma coisa com os atletas, né? Então, agora eu tenho uma reclamação pro Tamer. Vamos ver se ele me resolve. Por que eu não sei como é que é nos outros países, por que é que o varejo como eu, por que a gente não é chamado para participar do circo? Somente a indústria. Existe alguma maneira, estou te provocando aqui, Sim. Existe alguma maneira que o mercado do varejo poderia dar as mãos para a sua empresa para ser beneficiado também, além dos patrocinadores da indústria? Por que não o varejo? Existe alguma maneira? Pensei isso há poucos dias quando ia falar com você. Falei, eu vou provocar o Tamer para ver se existe em alguma parte do mundo isso. Assim. Isso já existe. Se você olhar hoje, vai na musclecontest.com e você veja os patrocinadores que a gente tem lá nos Estados Unidos, a gente tem 60 patrocinadores, dos quais acho que 8 ou 9 são do varejo. São do varejo. É uma questão de maturidade do mercado. Hoje, a gente acabou de entrar no mercado, hoje quem que está patrocinando a gente? As firmas de suplemento grandes. Lá nos Estados Unidos, o mercado está muito mais... maduro. Muito mais maduro. Claro. Então, a gente tem companhias de varejo que já estão incluídas. Eu vejo isso como um desenvolvimento chegar lá, natural do mercado. Tá, vai ser orgânico, isso vai acontecer. Né? Uma cota, uma situação. Inquestionável, isso vai acontecer, sim. Que bom, que bom. Eu fico feliz com isso também, né? Agora, então você me explicou perfeito essa história do varejo e da indústria que é muito importante. Agora, o número de pessoas que vocês empregam e em raio também, né? Que você falou de hotéis, passagens aéreas e tal, é absurdo. É incrível. Eu acho que as pessoas não têm uma noção que é realmente do que a gente está fazendo para o mercado brasileiro. O que eu tive de pessoas que vieram para mim, por exemplo, a gente tem pessoas trabalhando a gente tem uns 5, 6 food trucks, né? Que a gente está pegando agora pro show. Olímpia. E a dona de um dos food trucks, mais ou menos uns 2 anos atrás, ela estava em lágrimas, porque ela falou, olha, acabou a pandemia, se vocês não tivessem vindo aqui e ajudado a gente nisso, a minha família, a gente não tem nada que fazer. E a gente está aqui para isso, entendeu? Não é só o fisiculturismo, não é só o atleta que está se beneficiando disso. É uma comunidade em volta que está sendo... que está crescendo, né? E a gente está evoluindo, Kim. Eu sempre aceito críticas. Uma coisa que eu acho que eu aprendi muito, que eu era atleta. Quando eu era atleta, eu não tinha conexão nenhuma com os executivos. Você tinha reclamação dos shows, você tinha problemas com a arbitragem, você não falava nada, porque eu nem sabia quem que eram essas pessoas. Eu não podia nem ter sua contato. Cabeça tava... Eu nem sabia, e os atletas daquela época não tinham. Hoje em dia, eu acho que essa é uma coisa que eu tentei mudar. Eu dou acesso total e absoluto aos fãs, aos
aos atletas, aos empresários, a criticarem, porque é o único jeito que a gente vai evoluir. Que alimentem o processo para que você dê a resposta, né? Não tem nada fechado, nada... Eu só peço paciência, porque não existe negócio no mundo que é perfeito. Então, a gente aceita críticas, alguém fala, esse show as luzes não estão boas. Esse show, o vídeo não foi transmitido. A gente aceita, a gente escuta e a gente tenta melhorar. E é um processo natural que isso não demora até anos, né, pra gente fazer. Claro, evolução. Eu vou te fazer uma outra pergunta agora, é bastante delicada, mas você é o cara, você é mitocôndria, eu preciso saber a sua opinião, porque o teu olhar é tão 360 que com certeza você vai contribuir com alguma informação importante para todos que estão aí assistindo. Tamer, me fala um pouquinho, eu vou abrir, não é no bodybuilder, eu vivo nisso há tantos anos e sei de bastante coisa inclusive. Vamos falar um pouquinho dessa situação, lógico que vale para o bodybuilder, mas no futebol, no ciclismo, essas pessoas que estão morrendo, né, a mídia chama de morte súbita e essa história e tal. Nós tivemos alguns casos aí de alguns atletas e tal. Eu sei que tem toda uma história por trás, não é nada do que as pessoas imaginam, mas eu queria o teu olhar aí para essa notícia que vem, sempre houve, né, mas talvez nos últimos 3 anos a gente teve alguns casos aí, né? Qual o teu olhar para isso? Inclusive para mostrar que não é bem como as pessoas acham que é, né? Não, olha, eu acho que o primeiro, as pessoas têm que se educar com as estatísticas, né, de qualquer esporte do mundo. Então, se você olha para as estatísticas hoje do boxe, por exemplo, quantos boxeadores estão morrendo por ano? Ciclismo, você está olhando outros esportes, existem mortes em todos os esportes. É nosso papel com os executivos a gente fazer tudo possível e imaginável para prevenir essas mortes. Agora, a gente está num esporte de risco. É a mesma coisa você falar para um cara que está fazendo F1, Fórmula 1, falar para o cara, você vai no carro, mas... a 1 milímetro do muro, 350 por hora, né? É um esporte de risco. Você está fazendo... Você é um paraquedista que está pulando 1000 vezes, algumas chances que alguma coisa possa dar errada. Claro. Então, o nosso esporte é um esporte extremo de risco, nos quais a gente está puxando o corpo ao limite. O atleta sabe disso, os fãs sabem disso e a gente, como executivo, está fazendo o máximo possível para poder prevenir isso. Mas no final do dia, eu acredito em responsabilidade individual, né? Quando eu saí aqui do Brasil, eu era contra muitas coisas que hoje eu sou a favor lá nos Estados Unidos, e eu aprendi com o tempo. Eu falei assim, olha, espera, quem tem que ter o poder não sou eu não tenho que ter o poder como executivo da NPC no Brasil, o atleta tem que ter o poder. O atleta tem que ter o poder de decidir o limite dele. Entendeu? Então, eu acho... É arbítrio do atleta. Isso é importante. Eu nunca vou poder controlar o quanto um atleta está exagerando ou não. Entendeu? Você não passa o dia inteiro com ele? Não, isso não é feasível a gente fazer. A gente pode tomar algumas precauções, mas nenhuma precaução que a gente vai fazer vai tirar a contabilidade pessoal. Vai zerar o risco, entendeu? Isso daí não existe, entendeu? Então eu acho que, por exemplo, existem críticas, fala, nossa, o esporte do fisiculturismo está indo em uma direção errada. Eu não acredito isso ser verdade. Eu acho que as pessoas têm que olhar para elas e entenderem os enquanto responsáveis pelos seus atos e tal. Sim, entendeu? Tamer, agora já caminhando para o fechamento, eu gostaria de que você desse uma palavrinha para esse iniciante, né, que te vê aqui falando tudo isso com essa experiência tão grande, com nas nossas portas aí agora, nas próximas horas, o Mr. Olímpia e tanta coisa bacana, né, que aconteceu mesmo pós-pandemia, etc e tal. Esse menino, esse garoto que começou a treinar e ver todos os ídolos, né, almejando um dia o aspiracional de ser parecido. Alguma palavra tua aí de perseverança? O que você diria para esse menino que sonha com uma competição
especialmente, né? De subir no palco um dia. Eu sei que é muito genérico, muito aberto, mas uns 2, 3 conselhos aí para que ele pudesse lembrar de você. Olha, a primeira coisa que eu falaria aqui é que os campeões são definidos pelas derrotas, não pelas vitórias. Opa, boa. Mas tudo que eu aprendi na minha vida como empresário, como fisiculturista, eu aprendi quando eu perdi. Então, se você está começando agora, você tem que saber, você não vai cair uma vez, você não vai cair 2 vezes, você vai cair 100 vezes. É a resiliência mesmo. Sua habilidade de se levantar é o que define você como um campeão. A segunda coisa é você ter paciência. A primeira coisa que você tem que fazer é ir para Quality Nutrition, entrar na loja, aprender o que você tem que fazer, o que você tem que comer. Mas é a verdade, entendeu? A pessoa hoje quer ser campeão num dia. Isso não existe. É verdade. Não existe. Você tem que entrar, vem aqui, pergunta para as pessoas que suplemento eu tenho que tomar tudo, e né? ter passo. É verdade. Entendeu? Agora uma outra coisa, eu preciso colocar esse cara numa saia justa e não consigo, mas agora eu vou conseguir. Fechando aqui, você vai ter que responder. Sim. Um atleta da sua preferência. Nossa, não, isso pode daí até é tirar o difícil. bodybuilder, vai, senão eu vou te comprometer. Mas um atleta, vai, me fala de um atleta, da sua admiração e tal. Bom, olha, atleta, você fala um atleta... Não esportista, hein? Não. Atleta. Muhammad Ali, na verdade, é o atleta que eu mais admiro no mundo. Legal. Eu admiro porque ele mudou, não só como um atleta, mas como ele mudou o mundo e como ele fez as coisas. Legal, eu acho que esse olhar, né? ele é um cara, entendeu, assim, uma pessoa extremamente especial. No nosso esporte, o cara que eu mais admiro, na verdade, são Lee Haney. Como que você não pode admirar o Lee? Lee Haney. Por quê? Por causa do coração dele. Ele era muito mais do que um atleta. Muito mais do que um atleta. Muito cerebral, ele muito é humano. Um homem humano, um cara que ama as outras pessoas, isso aí mesmo. um homem de Legal. negócios. Eu acho que essas são duas pessoas que... Legal exemplo, legal. Agora eu pego ele, um suplemento. Não precisa falar marca, um suplemento, um produto que você goste. Por exemplo, eu gosto de whey, eu gosto de um pre-workout, eu gosto de um multivitamínico. O que na tua mesa, na tua despensa não dá? Tem que ter. Tem que ter, eu acho que tem que ter whey. Sabe por quê? Porque o que constrói no final do dia o corpo, o nível proteico é fundamental para o fisiculturista. Acho também. E é muito difícil a gente hoje em dia acumular a quantidade correta de proteína. Ingesta por quilo de peso corporal. Sem whey. Claro. Eu acho que você já respondeu, mas um ídolo. Um ídolo, meu pai. Meu pai. Boa. Meu pai é meu ídolo porque ele deu tudo da vida pra mim, pros filhos, pra família, né? Ele me deixou nos Estados Unidos com 16 anos e ele foi muito duro comigo, Kim. Eu tive que limpar lixo na escola. Eu achei que ele tinha me abandonado, mas ele me ensinou a ser um homem forte. Eu não sei se eu vou ter a mesma capacidade que os meus filhos, né? A gente quer dar tudo para os filhos e isso, na verdade, é uma droga. De vez em quando a gente tem que fazer a pessoa sofrer. E meu pai me ensinou a sofrer. Esse cara aqui é complicado. Um sonho. Olha, antes de eu morrer... Eu amo fisiculturismo e eu amo o Brasil. Antes de eu morrer, o meu maior sonho da vida é fazer o Brasil se tornar o número 1 no esporte do fisiculturismo. Hoje, eu quero ter esse sonho, eu quero que hoje todo brasileiro, o sonho do brasileiro é competir nos Estados Unidos. Eu quero ir para os Estados Unidos para competir, eu quero que um dia o sonho do americano, do japonês, fale, um dia eu quero ir para o Brasil para competir. É muito... Eu tenho visto algumas coisas suas e eu não tenho outro adjetivo, mas esse seu resgate Brasil, esse seu colocar a bandeira, é evidente que tem um negócio tudo, mas a gente sente, né? A gente está no mercado há tanto tempo, essa sua obstinação por a sua terra é algo que te move, né? É lógico, no final do dia os boletos vencem, não tenha dúvida disso, o negócio tem que dar lucro, mas é muito característico seu, né? Da sua família provavelmente,
essa história do Brasil, né? É bonito isso. Eu viajei, né, quando eu trabalhava, eu era executivo da Gold's Gym, do UFC, eu era executivo internacional, então eu viajei para 79 países na minha vida. Muita coisa. E Kim, eu vi coisas maravilhosas, assim, eu vi culturas mágicas, mas no final do dia tem alguma coisa especial sobre o nosso país. A emoção nossa do brasileiro diferencia a gente de outros países. De vez em quando é o que faz a gente o mais forte do mundo e o mais fraco do mundo. Mas se a gente conseguisse controlar nossas emoções só pelo positivo, só que a gente deixa a gente se perder nas emoções de vez em quando. Pessoal, muito obrigado. Eu brinquei na chamada, é um monstro mesmo de informação. É um ser humano fantástico. Muito obrigado. Curta o canal. Muito obrigado. Um prazer, uma honra. Espero estar aqui mais vezes. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até.